Estou gravando agora. Então, vamos abrir em Gálatas. Gálatas. Hoje estaremos sem a transparência. Então, vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O tema de hoje é Andando no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Diz assim. Todo mundo aqui achou? Então? Já. Lá. Diz assim, o livro de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O tema é andando no Espírito. Você sabe o que é exigido de um atleta? Bem, o que o atleta precisa fazer para ser um atleta? O que uma pessoa precisa fazer para ser um atleta? Qual é o preço que uma pessoa precisa pagar para ser um atleta de ponta? O preço é alto. Disciplina, treino, um monte de atividade, dedicação. Físicos, mentais. Isso. Tem que fazer dieta, disciplina de modo geral. Antes de um atleta travar uma batalha com os outros, um atleta deverá travar uma batalha contra ele mesmo. Porque disciplina é um exercício dele para com ele. Quem faz a disciplina é ele mesmo. E em muitos casos, é aí que a batalha começa. Ou ela começa ganha, ou ela começa perdida. Isso é muito interessante porque há uma guerra interna dentro de todos nós.
uma guerra que exige uma superação de limites. Na vida cristã existem coisas também parecidas. Por exemplo, a batalha espiritual. Não é verdade? Efésios 6 vai dizer sobre a batalha espiritual. O que está escrito lá em Efésios 6? Que a gente precisa do quê? De uma armadura. Não é isso? Está escrito lá em Efésios 6. Precisamos de um capacete, precisamos de uma espada, do cinto, da couraça. Precisamos estar preparados para a batalha. E olha, há uma grande negligência das igrejas acontecendo sobre a verdadeira batalha espiritual. Há uma negligência delas não contarem o que acontece dentro de cada um de nós. E essa não é uma batalha contra anjos, contra demônios, contra seres celestiais. Não é uma batalha entre anjos do céu contra anjos caídos ou demônios, mas é uma batalha profunda e muito difícil para que nós possamos ser iguais a Cristo. Uma batalha, e essa é uma batalha contra quem então, pastor? Essa é uma batalha contra os nossos pecados. É uma batalha contra a carne. Aqui veremos que o antigo homem, ou melhor, o velho homem, aquela nossa natureza antes da conversão, que ele é escravo justamente da lei do pecado, da lei da carne, essa natureza antiga que dominava todo o nosso ser, agora tem quem? Aquele que anda no Espírito tem o que dentro dele? O Espírito Santo. Aquele que anda no Espírito tem o Espírito Santo. Então, um cristão ele tem duas naturezas. O cristão ele é uma guerra civil ambulante. A natureza do Espírito Santo guerreando contra a natureza do pecado todo santo dia. Então, aqui veremos que o velho homem, aquele que tem o desejo pelo pecado, a gente vai ver agora, nesse texto, ele guerreando contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o Espírito Santo, ele vence essa luta, nos fazendo ter o bom fruto. Quando vencemos essa luta, quando o Espírito Santo vence essa luta, sobressai o que de nossas vidas? Quando o Espírito Santo sobressai a sua vida, vai sair o quê? O que o Espírito Santo consegue fazer com que você produza? O fruto. O fruto. Então, essa luta vai fazer com que você produza o fruto. Ok? Essa é a batalha espiritual que Deus está nos chamando para nos atentarmos. E aí vem a pergunta: como é que você tem se saído nessa batalha? Como você tem lutado essas batalhas? A batalha contra o seu pecado, a batalha contra os seus desejos. Como você tem se saído nisso? Diariamente, você é possuída pelos seus desejos? Você é possuído pelos seus desejos? Ou você é quem controla todas essas coisas? Você consegue fazer sua devocional? Você tem disciplina para ler a Bíblia? Você tem disciplina para se segurar? Como anda isso aí? Então, hoje veremos como a Bíblia nos ensina a vencer essa batalha. A batalha contra eu mesmo, contra as minhas dificuldades, contra os meus pecados. E hoje, de forma bem rápida, Deus nos deu 3 estratégias para vencermos essa batalha. Ou seja, Deus vai nos dar 3 maneiras para usufruir da vitória de Cristo em nossa caminhada. 3 maneiras. Primeiro, nós devemos andar no Espírito. Você que quer vencer a carne,
Você que quer vencer o desejo, a tristeza e o pecado, é obrigação nossa andar no Espírito. Segundo, nós devemos abandonar as obras da carne e cultivar o fruto do Espírito. E por último, nós vamos ver, nós devemos abraçar a obra de Cristo que nos purifica e nos impulsiona a agir de acordo com ela. Então, 3 coisas simples, rápidas e fáceis de decorar. Então, primeiro, a ordem. Nós devemos andar no Espírito. Está aí no verso 16. Paulo está agora contrastando andar na carne com andar no Espírito. Ou seja, para abandonar o pecado, nós temos que andar no Espírito. Tem muita gente que se esforça ardentemente para abandonar os seus pecados. E tem igreja que ainda coloca um peso muito grande nos ombros daqueles que já estão lutando pelos seus pecados. Então, ela vai dizer, você ainda não parou de fumar? Ah, meu amigo, então sente lá fora. Só falta dizer isso. O cara já foi convertido, o cara já foi salvo, o cara já foi liberto, só que ele passou 30 anos, 40 anos da sua vida fumando. Às vezes ele vai ter que ter 40 anos para lutar contra esse vício. Ou o Espírito Santo pode libertá-lo da noite para o dia. Mas se o Espírito Santo não quiser, talvez ele tenha 40 anos de caminhada desconstruindo aquele vício que ele construiu. Então nós não podemos colocar o quê? O peso sobre as pessoas que já estão lutando contra os seus pecados. Mas precisamos ser bíblicos. E qual é a forma bíblica para ajudar as pessoas ou a nós mesmos a enfrentar as nossas dificuldades? Está aí no versículo 16. O que está escrito no versículo 16? Estai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, para você vencer aquele pecado que te derruba todo dia, a Bíblia está dizendo, ande no Espírito. Tenha comunhão com Deus. Preocupe-se mais em agradar a Deus do que tentar apagar o pecado. Que às vezes você quer eliminar o pecado por eliminar o pecado. Existe uma idolatria, muitas vezes, dentro da igreja, que nós não tratamos dela, que é a idolatria da pureza. Tem gente que quer ser puro só por ser puro. A nossa pureza é consequência da nossa vida com Deus. Eu sou puro porque eu me relaciono com Deus. E esse relacionamento me santifica. E tem gente na igreja se fazendo de puro, de bom, de olha como que eu não faço isso, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo. Na verdade, isso já se tornou pecado, porque ele fez da santidade idolatria. Quando, na verdade, nós somos chamados para andar no Espírito. E ao andar com Cristo, ele vai nos santificando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, Paulo aqui em Gálatas, veja, ele gasta um bom tempo nos ensinando a teologia do Espírito Santo. Lá no capítulo 4, aí de Gálatas, ele diz assim, que nós fomos adotados pelo Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, que Cristo envia o Espírito em nós. Vamos abrir aí no capítulo 4, versículos 6 a 7. Volta comigo 2 capítulos. Veja aí comigo. Olha o que está escrito aí. E, porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante,
porque envolve andar no Espírito, e também, como estamos tratando da teologia do Espírito Santo, veja, porque nós somos filho, é que Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. Isso quer dizer o que, então, pastor? Tem um momento específico que eu sou batizado pelo Espírito Santo? Não. É porque eu sou filho. É porque Deus tem um compromisso comigo. É porque Ele me salvou, que Ele envia o seu Espírito em nossos corações. E veja, eu só posso orar, clamar a Deus, que quer dizer Abba Pai, se Deus estiver, se Deus tiver enviado o seu Espírito. Porque é o Espírito que clama. Veja, de novo no versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, e o Espírito de seu Filho, e o Espírito de Cristo, e o Espírito Santo é quem clama, Abba Pai. Então, a nossa oração, ela acontece se Deus me converteu e Cristo enviou o seu Espírito em mim. Então, a operação da salvação exige quem? Deus, o Espírito e Cristo. Deus me adotando, Cristo morando no meu coração e o Espírito selando Jesus e clamando por mim. Veja, nós temos agora a garantia de que Cristo está no meu coração, que a obra de Cristo é aplicada em mim, porque o Espírito é quem clama. Eu me tornei agora filho, o quê? Adotivo. Todo cristão é um filho adotivo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que clama Abba Pai. Mas veja, Paulo quer que entendamos agora que o Espírito Santo é muito mais do que a garantia das nossas promessas, da nossa eternidade futura. Entenda isso, o Espírito Santo é o próprio Deus agindo, é o próprio Deus vivo agindo dentro de você. É isso que Paulo quer que você entenda. Neste exato momento, continuamente, diariamente, o Espírito Santo está dentro de você, clamando pelo Deus Pai e agindo em você. Paulo está dizendo que a primeira estratégia de como vencer a batalha contra a carne, nós precisamos, então, andar no Espírito. Então, isso é uma ordem, é um imperativo. Andai, voltando lá para o capítulo 5, andai no Espírito. Qual é a ordem? Qual a missão de cada cristão? Andar no Espírito. Tá, pastor, mas o que significa andar no Espírito? Às vezes eu leio, compreendo, mas eu não consigo aplicar isso na minha vida porque eu não compreendo direitinho isso. Como estamos tratando da teologia do Espírito Santo, veja, essa ideia de andar é algo que aparece várias vezes na Bíblia. É uma ideia com recorrência nas Escrituras. E na teologia de Paulo, andar no Espírito tem dois sentidos. Eu quero que vocês guardem. Guardem isso aí. Andar no Espírito significa direção, e andar no Espírito significa capacitação. Então, é isso que significa. Andar no Espírito é direção. Direção é tomar o quê? Decisões, fazer escolhas com a orientação do Espírito Santo, como se ele fosse um tipo de GPS. Por exemplo, quando eu e a Camila, nós, para chegarmos aqui em Aruanã, eu coloco no GPS o caminho para eu chegar aqui em Aruanã, né? É um caminho diferente. É uma direção que ele me dá. E veja, não é uma direção que eu
sonho, não é uma direção que aparece na minha cabeça, mas não, é através de um aparelho de GPS. E o aparelho de GPS que Deus nos deu, qual é? As Escrituras. Bíblia Sagrada. As Escrituras, esse é o aparelho. Então, o Espírito Santo, andar no Espírito Santo é, através das Escrituras, ler e ser iluminado por ele, a fim de tomar as escolhas que agradam a Deus. Como que eu posso agir de acordo com a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Então, para eu andar no Espírito Santo, eu preciso ler as Escrituras. Ler as Escrituras. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que andar no Espírito Santo envolve direção. Não é algo místico, não é algo estranho, mas é algo claro. Porque não seria lógico, Deus nos dá a palavra de Deus, Deus nos dá a Bíblia, Deus nos dá as Escrituras, e ele continuar usando outros meios, senão as Escrituras. Para que ele me deu a Bíblia? Então, se ele me deu a Bíblia, tem um propósito. E a gente precisa resgatar as Escrituras para a gente não transformar a palavra de Deus num mero livro igual a tantos outros que estão aí. A Bíblia não é um mero livro e também não é igual aos outros. É a palavra de Deus. Então, não é algo místico. Nosso Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus do entendimento. Ele não só nos direciona, como ele também nos dá o mapa inteiro. O Espírito Santo nos guia pela palavra. É isso que nós chamamos de testemunho interno do Espírito Santo. Aquela certeza que ao ler a palavra de Deus, e aquilo vai enchendo o nosso coração e vai confirmando os nossos desejos. O testemunho interno do Espírito Santo funciona assim. O Espírito Santo confirma no meu coração as verdades reveladas na palavra. Ele ilumina os nossos corações, quebrando a jaula do nosso entendimento para que cedamos a palavra de Deus. Porque é na palavra que estão registrados os princípios e os caminhos nos quais eu devo andar. O Salmo 119 diz isso, né? Que a palavra de Deus é a luz para os meus caminhos. Veja, quer ver como é que isso aqui funciona? O chamado interno. Uma vez, às vezes a gente tem uma compreensão errada do chamado interno. Uma vez, um rapaz, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou ser missionário. Eu vou enviar a carta para a igreja, vou pedir dinheiro para a igreja e vou ser missionário, sei lá, na África. Aí eu falei: mas rapaz, eu nunca te vi trazer um crente. Não, mas é porque eu senti no meu coração de madrugada, chorei, e Deus me revelou que eu vou ser missionário. Eu falei: mas então isso tem um problema, porque Deus te revelou, mas não revelou para mim e nem para a igreja. Entendeu? E eu não vejo no seu comportamento um comportamento de missionário. E se alguém trouxer essa carta, eu vou ser o primeiro a falar, vou ser o primeiro a ser contra. Porque temos uma caminhada nisso aí. Você pode estar sentindo no seu coração, esse é o primeiro passo, eu disse para ele. E aí, engraçado, recentemente, várias pessoas, inclusive aqui da cidade de Aruanã, elas chegam para mim falando assim: não, porque eu tenho um desejo. Alguém me falou de um chamado, alguém sonhou comigo que eu vou ser assim, 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 e a vida da pessoa é a pior. E aí eu disse para essa pessoa que eu estava tratando na época, eu falei: você sabe como que Davi foi chamado? Vocês sabem como que Davi foi chamado para ser rei? Quando Davi foi chamado para ser rei, ele já havia rei na cidade? Sim. Era o rei Saul. Então o rei Saul já estava exercendo ali o seu reinado. Quando Davi foi chamado, ele já era velho, experiente de guerra? Não. Ele, inclusive, nem foi selecionado, né, para ser apresentado. Ele era pequeno. Nem foi chamado. Estava lá longe. No campo. Né? Quem foi o profeta que foi lá? Samuel. Pronto. Então Samuel chega na casa do pai de Davi. Qual é o nome do pai de Davi? Jessé. Pronto. Então Samuel chega na casa do pai de Davi, cujo nome
é Jessé, e pergunta, cadê Davi? Eu vim aqui ungir o próximo rei. Próximo rei. Aí ele chama todos os irmãos, não, mas não é esses aqui, não. Mas acabou. Acabou? Não, tem mais um ali que acho que não é esse, não, porque é o mais novo, mais fraquinho. Então eles chamaram Davi, a hora que ele chega, Samuel disse, é ele. A hora que Samuel disse para Davi, você será o rei de Israel, ele era rei de Israel? Não. Esse é o chamado interno, irmãos. Você sentiu, o profeta falou, ele teria que confiar na palavra. Então teve um profeta que teve que ir lá falar da palavra. Deus está me está me mandando aqui para lhe dizer, você será rei, mas naquele momento ele não se tornou rei. O que fica com Davi é somente a palavra do profeta. Hoje nós temos a palavra do grande profeta. Então, naquela época, ficou a palavra e o chamado interno. Não é verdade? Verbalmente. E o que então faltava para Davi se tornar rei? A unção e o chamado externo. O chamado externo, o reconhecimento da sua comunidade. Então não adianta uma pessoa dizer que tem um chamado, sendo que a comunidade não reconhecia. Ele guarda a palavra de Deus no seu coração, confia na palavra de Deus e avança. Davi, ele, para a glória de Deus, foi o melhor soldado do rei Saul. Davi, para a glória de Deus, foi o melhor servente do rei Saul, foi o melhor músico. As pessoas diziam assim, olha, se um dia o rei Saul morrer, o único que tem habilidade seria o rei Davi, ou seria Davi. E então o rei Saul morre e seu filho também. Quem que vocês acham que o povo disse para assumir o trono? Davi. Davi. Por quê? Porque houve uma combinação do chamado interno com o chamado externo. Então, o chamado interno é isso, meus irmãos. Aquela vontade sendo confirmada através da palavra de Deus. Então, a sua direção. Davi foi capacitado através da palavra de Deus a se tornar um guerreiro. Davi foi capacitado a se tornar um músico. Ele foi direcionado por aquela palavra. Então, houve um chamado interno que se tornou externo. Então, esse é o testemunho interno, meus irmãos. Que o Espírito Santo vai confirmando em nossos corações a verdade revelada da palavra. Então, veja, o Espírito Santo, ele nos direciona e ele também nos empodera, ele nos capacita, ele nos dá força para não pecar. Lembre-se que a gente está tratando da batalha contra o pecado. Então, o Espírito Santo nos guia, ele nos capacita. Isso é necessário porque é uma luta árdua. Lutar contra o pecado é uma luta gigantesca. Veja aí comigo no verso 17 do capítulo 5. Olha só, porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que versículo assustador. Paulo está aqui usando uma linguagem militar. Ela milita, ela luta para nos alertar de uma enorme guerra que está acontecendo dentro de nós. Isso se dá devido a dois grandes exércitos. E exército parece que tem força, não é verdade? Um exército para lutar com outro tem que ter, no mínimo, força. Soldado, arma de fogo, coragem. Então, tem duas forças dentro de nós, é o que está escrito aí. Se você não luta, tem alguma coisa de errado com a sua santificação. A marca do cristão é uma marca de luta, de esforço, de submissão à palavra de Deus. Então, há dois exércitos que têm força. Paulo está dizendo que o pecado ele também tem força. Você já parou para pensar nisso? Como é forte o pecado?
como ele nos escraviza, como o pecado exerce uma influência considerável em nós, provocador. Você conseguiria listar quais são os pecados que você tem lutado diariamente? Você saberia nomeá-los? Você sabe o que na sua vida desagrada a Deus? Você saberia colocar ali? Porque isso é estratégia de guerra, irmãos. Quando falhamos em reconhecer que há um certo poder no pecado, falhamos em como proceder nessa guerra. Quando falhamos em reconhecer que há um certo poder pecaminoso sobre nós, falhamos em como proceder nessa guerra. Por isso que o apóstolo Paulo gasta muito tempo nos chamando de atletas e soldados. Ele falou isso para Timóteo. Lá em Timóteo, ele disse, Timóteo, você é um atleta. Ora, ele fala, Timóteo, você é um soldado. Por isso que você precisa, como eu preciso, ter disciplina. Irmão, se queremos lidar com o pecado, com a vida espiritual, com Deus, nós precisamos desta palavra aqui chamada disciplina. Não é só uma disciplina de ler rapidamente a Bíblia, mas de meditar a palavra de Deus. É ler, se encher dela, pensar no conteúdo que foi lido, transformar esse conteúdo em oração e depois em prática. Isso é disciplina. Irmão, se queremos lidar com o pecado e com nós mesmos, precisamos de disciplina. Há uma ordem na palavra aqui de mortificar o pecado. Há um pastor puritano do século XVII. Olha o que esse pastor disse certa vez. Mate, frases de um pastor do século XVII. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Ou você mata o pecado, ou ele te mata. Ou você luta contra o pecado, ou você já é vencido. Ou você mata ou morre. Na vida cristã não há um meio termo. Não há um caminho pela metade, não há neutralidade. Isso é impossível. Por isso que a marca do cristão é uma marca de guerra. Ou você está crescendo na graça, na santificação do Senhor, ou você está morrendo em seus delitos e pecados. Por isso a necessidade da dependência do Espírito Santo. Com isso a gente avança para o nosso segundo ponto, que significa precisamos abandonar as obras da carne e abraçar o fruto do Espírito. Veja, o que nós estamos tratando aqui não é uma mera historinha bonitinha ou algo, uma historinha de vida cristã, uma teoria. Ela é prática. Vida cristã ela é altamente prática. É a doutrina que gera piedade. Isso é vida cristã. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, tintim por tintim, o que Deus espera de nós. O que eu e você precisamos para agradar o nosso rei. Eu espero que você queira agradar a Deus. Acho que nós temos que acordar pensando, como eu posso agradar a Deus? E devemos dormir também pensando, como é que eu agradei a Deus? Veja, Paulo começa com uma lista de exemplos. E, para início, ele começa com a lista da carne. Ambas as listas, veja, tanto a lista da carne como a lista do espírito, que a gente vai ver, ela tem um único objetivo, me confrontar e confrontar vocês. As duas listas visam confrontar a gente. Nós não viemos ao culto somente para ouvir meras informações, mas também ser confrontados. Vamos aí, então, no versículo 19. Aí, a partir do versículo 19, Paulo lista 15 pecados. Olha como começa aí no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, né? São prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20.
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Veja, esses 15 pecados, eles subdividem-se em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é relativo à sexualidade. Então, os 15 pecados aí, eles estão divididos em 4 grupos, para a gente poder entender isso aí. Esses 15 pecados estão divididos em 4 grupos. O primeiro grupo é um grupo voltado para a sexualidade. São as 3 primeiras obras. Nós vimos aí prostituição, impureza e lascívia. São as 3 primeiras obras da carne. Depois, as 2 seguintes dizem respeito aos falsos deuses ou idolatria. Depois, os 8 seguintes dizem respeito à rivalidade ou discórdia. Depois, os 2 últimos falam sobre a ausência de domínio próprio. Então, rapidamente, sobrevoando, veja aí, então, o primeiro grupo. Veja aí o que é a tal da prostituição, o que é isso. Então, a prostituição diz respeito à imoralidade, a comportamentos sexuais ilícitos. Algumas pessoas acham que prostituição são formas de agir somente de algumas mulheres, de alguns homens, como garotos de programa, mas se esquecem que ter relacionamento sexual antes do casamento é pecado também. Não casar é pecado também. Então é disso que Paulo está falando. Ele está falando de algo que ocorre na vida, inclusive, de muitas igrejas. São pessoas que se deixam levar por outras ideias, e essas ideias, elas trazem prazer. Olha, no paganismo, veja que interessante, no paganismo, a sexualidade tem um posto muito importante para eles. Há um deus chamado Deus Baco, é o deus do vinho e é o deus também da sexualidade. Era um deus que aceitava as oferendas dos seus adoradores por meio de serviços sexuais. Então, para você saciar aquele deus, você então oferecia o seu corpo em orgias. Então, nós temos que atentar, meus amados, para que nós não sejamos prostitutos práticos. Uma vida prática pornográfica, com conteúdos pornográficos, é uma adoração ao Deus Baco hoje em dia. Não estou falando aí, mas eu quero tirar uma dúvida. Pode tirar. Eu já trabalhei nessa de auditoria. Uhum. Adulterar é prostituição. Sim. E um cidadão qualquer aí do mundo adultera documento, assina um cheque que não é dele, ele adulterou, ele não é prostituto também. Sim, mas não sexual. Sim. Né? Não sexual. Mas é um tipo de prostituição. Sim, mas tem a ver. Adulterou o documento. Adulterou o documento. Não tem nada. Falsificou, faltou isso. Se torna um adúltero. Corrompeu aquele documento. Corrompeu. Pronto. Então, veja, temos que nos atentar, meus amados, para que nós não sejamos prostitutos práticos. Devemos lutar contra isso. É isso que Paulo está chamando a igreja a fazer. Ele fala de impureza. Não podemos ter impureza em nossos atos ou em nossas ações, muito menos no nosso falar, ou adulterar, inclusive, documento, como o São Moacir aqui contribuiu. Veja, ele também fala sobre lascívia, que tem a ver com indecência, tem a ver com a ideia de dar vazão aos seus impulsos pecaminosos. Veja que muitos desses pecados estão presentes hoje em dia também. Por isso que nós temos que ter cuidado com a vestimenta. A nossa vestimenta, tanto de homem como de mulher, não pode ser uma vestimenta erótica. As coisas que nós vemos,
provocativas, não podem ser lascivas. Depois de Paulo trazer esses 3 pontos, ele avança contra os deuses falsos, contra a idolatria, né? Isso não tem a ver somente em adorar imagens, mas sobre um comportamento idólatra também. Porque às vezes a gente acha que idolatria é só adorar imagem, mas a gente esquece que tem um comportamento idólatra. Como eu Às vezes você idolatrar um pastor é um meio de idolatria. Às vezes, idolatrar um pastor é um meio de idolatria, você está certinho. Às vezes a gente só fala daquele pastor, Não, aquele você pastor. está idolatrando, está colocando o pastor ou a imagem daquela pessoa acima de Deus. É verdade, é verdade. Então, o Odílio aqui contribuiu, às vezes o crente não tem a imagem de um santo, mas só esse pastor é esse pastor e coloca o pastor acima de Deus. E às vezes até a santidade, como eu trouxe aqui. Às vezes a pessoa só quer se mostrar santa, ao invés de ter um relacionamento com Deus, né? Então, idolatria não tem somente a ver com adorar a imagem, mas sobre um comportamento idólatra. Idolatria também tem a ver com um apego exacerbado com as coisas do mundo, né? Então, tem gente que pega, por exemplo, o futebol. Tem gente que pega aquilo ali, se perde o time, mata todo mundo, xinga todo mundo, se ganha. Então a gente tem que tomar. Tem gente que não troca de time, mas troca de igreja quase todo domingo. Tem gente que não troca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas idolatrias. Torcida. Temos avareza também é idolatria, que é o consumismo obsessivo, isso é idolatria, prazeres e entretenimento desregrado. Tem gente que quer se divertir o tempo todo, vai para essas baladas, isso é idolatria. Quer comprar o tempo todo celular, o último celular, o celular da moda, quero o celular, quero a tecnologia, quero isso, quero mídia social, quero Instagram, quero Facebook, quero tirar foto. Isso também é idolatria. Depois, ela fala sobre feitiçaria ou bruxaria. Paulo vai contra essas coisas. Talvez você até pense que isso não exista mais no meio, inclusive, da igreja, ou que não exista aqui no Brasil. Essas coisas não existem mais. Bruxaria, né? Como existe? Parece que essas coisas estão bem longe. E existe muita bruxaria aqui no Brasil. E o pior, existem bruxarias feitas nas igrejas com o nome de Cristo. Existe bruxaria gospel. Só para vocês terem ideia aqui, para vocês ficarem assustados, uma curiosidade rápida para vocês. A palavra grega para bruxaria é farmakeias. Olha que interessante. De onde nós traduzimos a palavra farmácia. Bruxaria, a palavra grega é farmakeias, que significa farmácia. A bruxaria pagã aqui, então, irmãos, quero que vocês entendam. Eles tinham o acesso aos deuses para curar e cuidar da saúde dos homens. Então, há muita igreja que só promove cura. Isso é farmaqueia. Aqui é a igreja da cura, fulano tem cura. Olha, vá na irmãzinha da esquina, porque ela é próxima de Deus. Peça oração, porque ela que cura. Fulano que cura. Irmão, isso é bruxaria, isso é farmaqueias. Há uma igreja, uma vez que mandando mensagem, disse assim, fulana, você tem que vir na minha igreja, porque eu derrubo, eu curo, eu liberto. E não falou o nome de Cristo em momento algum. Isso é bruxaria gospel. Cuidado com a bruxaria. Veja, depois dessa lista, ela avança para 8 listas, para 8 pecados sobre rivalidade e discórdia. Então,
A lista avança para 8 nomes sobre qual é o conteúdo. Briga, rivalidade e discórdia, que também é pecado. E o que eu quero dizer com tudo isso é que essa lista ela não é exaustiva. Não estão todos os pecados nessa lista aí. Ela só é exemplificativa, ela só está mostrando de modo geral alguns pecados. Né? Leia comigo o versículo 21, a gente está chegando ao final da nossa explanação. Veja aí. Diz aí, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Olha só, Paulo está dizendo que entre as pessoas ali, eles tinham essa prática. Ele lista o comportamento daquelas pessoas e que estavam dentro da igreja. E interessante porque ele usa uma palavra que Jesus usou no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurado os humildes, porque o reino dos céus são dos humildes, né? E aqui Paulo está dizendo justamente a mesma coisa. Esses que têm a prática pecaminosa, eles não herdarão o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, nós precisamos ser bem-aventurados. E agora ele começa a fazer, então, um contraponto. Ele vai trazer agora a bem-aventurança, o andar no Espírito. Então, veja, ele começa a substituir a tua prática pecaminosa com a postura do fruto do Espírito. Veja, o verso 22, como é que está escrito aí? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vejam, meus irmãos, o fruto está no singular ou está no plural? Às vezes nós falamos, né? Os frutos do Espírito, mas é o fruto. Olha que interessante. É como se fosse uma laranja, uma tangerina, mexerica, pocã. Quando a gente abre a pocã, tem quantos gomos ali? Vários gomos, não é verdade? Mas aqueles gomos formam quantas tangerinas? Uma. É isso aqui que Paulo está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está baseando o fruto do Espírito na essência da Trindade. Na essência da Trindade. Quais os atributos de Deus? Os atributos de Deus, o que é? Amor, inteligência, não é verdade? Só que Deus, ele não é dividido. Vocês sabiam disso? Que Deus não é dividido? Ele não é composto por partes. Eu quero que vocês prestem atenção que essa é uma parte fundamental da nossa fé evangélica. Deus, ele não é dividido por partes. Ele é um Deus simples. Ele não é composto, ele é simples. Então, o amor de Deus tem todos os outros elementos. Quais? Benignidade, justiça, ira, tudo isso está dentro do amor. A compaixão de Deus tem amor, tem justiça, tem ira, porque Deus é uma coisa só, é uno. A essência de Deus é uma só. E quando ele fala que o fruto do Espírito, ele está dizendo que o amor tem alegria, o amor tem paz, o amor tem longanimidade. Tudo isso forma um único fruto. Não adianta você dizer assim, nossa, eu tenho alegria, mas eu não tenho domínio próprio. Se você separou, é porque você ainda não tem o fruto do Espírito. Porque a pessoa, quando tem o fruto do Espírito, ela tem o quê? Os 9 elementos. Isso é muito importante, que as pessoas falam assim, olha, o fruto eu tenho, mas eu não
tenho benignidade. Olha, o fruto eu tenho amor, alegria, tenho paz, mas eu não sou um homem manso. E olha, o fruto eu tenho, mas a fidelidade eu não tenho. Não, quando você é cristão, adotado, o Espírito é enviado dentro de você, e você então tem o fruto do Espírito, você tem todos esses elementos aí que estão escritos por Paulo. Isso é muito importante, porque isso reflete a essência da Trindade, que é uma só. Ok? Então, vamos concluir agora. Último ponto. Precisamos abraçar as obras de Cristo e agir nela. Os últimos versículos. Vamos ler, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, aqui ele faz uma separação. Precisamos abraçar as obras de Cristo e agir nela. Então, o crente, ele pratica o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nasce, mas ele pode ser cultivado. Se você vê, olha para a sua área e percebe que você precisa trabalhar o domínio próprio, você precisa trabalhar o domínio próprio. Você precisa cultivar o fruto do Espírito. Você já tem domínio próprio. Você agora precisa trabalhar. E isso é uma bênção, porque aqueles que foram adotados por Cristo, veja o verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. Há uma lenda de uma tribo indígena, de um rapaz bem cheio de crise interna. Ele chega para o seu pai, que é o cacique, e fala assim: pai, eu tenho dois espíritos, parece que são dois lobos, parece que são dois animais ferozes lutando um contra o outro. Um dia eu faço coisa boa, outro dia eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso que eu faço, eu não sei. Eu quero diminuir minha rebeldia, minha rivalidade interna, essa confusão, essa crise interna que eu tenho. Eu queria ser igual ao senhor, sereno. Aí o pai disse para ele o seguinte: olha, meu filho, isso que você me falou é verdade. São dois lobos que tem dentro de você. Um bom e um ruim. Aí o filho pergunta: mas pai, e quem que vai vencer? E o pai responde: aquele que você alimentar. Então, se nós queremos que a nossa carne continue crucificada, precisamos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. Precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Precisamos ser capacitados pela palavra de Deus. Isso é andar no Espírito Santo. Isso é abraçar as obras de Cristo. Isso é agir de acordo com as Escrituras. Não é nos deixando, como diz aí o verso 26, possuir de vanglória. Nós não podemos ficar provocando uns aos outros, nós não podemos andar com avareza, nós não podemos achar que essas coisas todas são normais, porque quando nós achamos que são normais, estamos, então, alimentando a nossa carne, tirando ela da cruz, que foi crucificada, quando, na verdade, ela está crucificada e precisamos nos alimentar de Cristo. Por isso que essa é importante. A nossa fé é fortalecida com a graça ali exposta da ceia do Senhor. Por isso que ver um batismo também exerce graça sobre nós. Nós somos sustentados por aquilo ali. Por isso que ler a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra e colocá-la em prática alimenta a nossa alma e fazendo com que essas paixões fiquem longe de nós. Mas quando eu as deixo de fazer, eu vou tirando do Calvário a minha carne e vou me revestindo novamente de pecado. Então, irmãos, que possamos deixar o nosso pecado,
que possamos deixar a nossa carne, o nosso velho homem, crucificados, e que possamos, essa noite, andar no Espírito, ser orientado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito Santo, para agirmos e ser uma bênção, seja aqui em Aruanã, seja em Brasília, seja lá em Manaus. Amém? Amém.